Olá, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje é o primeiro vídeo sobre a pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, produzida pela Quest Consultoria e Pesquisa do mês de novembro. A Quest, junto com a Genial, costumam fazer uma pesquisa por mês, já é assim há algum tempo. Já comentei uma parte da pesquisa que eles divulgaram em outubro, agora eu vou comentar toda a pesquisa de novembro, mas para não ficar muito grande, irei dividir em três partes. A primeira parte sai nesta quarta, 9 horas da manhã, que é o vídeo que vocês estão assistindo agora. Na quinta, às 9 horas da manhã, teremos a segunda parte, e na sexta, às 9 horas da manhã também, nós teremos a terceira parte dessa pesquisa, porque vale muito a pena acompanhar. Vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta: qual o principal problema do país? Veja como nós tivemos uma mudança. Eles colocam aqui à direita o dado mais atual da pesquisa de novembro e indo para trás eles pegam os últimos 4 meses. O gráfico é deles, então eles colocaram de cinza, está um pouco claro, não está legal de ver, mas aqui eu passo para vocês. Em julho, o principal problema do país era, na opinião das pessoas, a saúde e a pandemia. 41%. Veja como esse número caiu para 36, depois 28, 24 e agora despencou para 17 com a vacinação. A pandemia deixa de ser, para a grande parte da população, um problema, mas para 17%, quase um quinto, ainda é o principal problema do país. Então, o que ultrapassou a saúde e a pandemia foi a economia. Veja que nós tínhamos em julho 28% da população acreditando que o principal problema do país era a economia. Esse número saiu para 32%, depois subiu para 42%, 44% e agora 48%. Basicamente, metade dos brasileiros acreditam que o principal problema do país é a economia. E sinceramente eu concordo. Nós temos também questões sociais, um número que praticamente duplicou de julho para cá. Começou com 7, foi a 9, manteve-se em 9, subiu para 10 e agora subiu para 13%. Então, quase que duplicou questões sociais. E a corrupção, basicamente estagnada. A gente até teve uma queda, né? Começou com 11, manteve-se em 11, caiu para 10, manteve-se em 10, agora caiu para 9, mas não é uma oscilação muito grande, não é algo muito robusto. Mas a corrupção, veja que para basicamente de cada 10 brasileiros, somente para um a corrupção é o principal problema do país. É importante ter esses números em mente, porque a gente vai analisar daqui a pouco, comparando com os candidatos, o que as pessoas veem, qual é a percepção que as pessoas têm sobre quais candidatos podem resolver melhor esses problemas. Vamos agora com qual o principal problema econômico que o país enfrenta hoje. Então, entre as pessoas que escolheram a economia, o que essas pessoas pensam? Que o principal problema é o crescimento econômico. Iniciou com 10% lá em julho, subiu para 13, para 21, caiu para 19 e agora voltou a crescer para 23%. Então, basicamente, as pessoas que acreditam que o principal problema do país é a economia, basicamente metade acredita que o principal problema dentro da economia é o crescimento econômico. O desemprego vem basicamente se mantendo, né? Era 16, manteve-se em 16, caiu para 14, subiu para 15, agora voltou a 14%. É um problema muito grande também. E a inflação, essa subiu de forma impressionante. Começou com 2% lá em julho, subiu para 3, para 6, para 9 e agora continua subindo 11%. Então veja que dentre os que acreditam que o principal problema é o problema econômico, nós temos o crescimento econômico, com quase metade das pessoas colocando esse como principal problema. Depois vem juntos aí desemprego e inflação, basicamente igualando a outra metade. Uma percepção bem interessante. Eu, por exemplo, pensava que desemprego e inflação estariam um pouco mais acima e crescimento econômico um pouco mais abaixo, como, por exemplo, estava sendo lá no início da pesquisa. Seguindo agora, qual o principal problema social que o país enfrenta? Então, entre aquelas pessoas que escolheram questões sociais, veja só o crescimento de fome e miséria. Começou com 4% em julho, subiu para 5%, manteve-se em 5%, depois subiu para 7%, agora alcançou 10%. Já a desigualdade, basicamente, está estabelecida uma igualdade, começou com 2, foi para 3, depois caiu para 2 e manteve-se em 2.
Pobreza barra gente nas ruas manteve-se sempre com 1%. E habitação e moradia não chegou a 1%. Então a fome e a miséria é o grande problema de quem acredita que o principal problema do país hoje sejam as questões sociais. Daqueles 13%, 10%, algo em torno de 70% coloca fome e miséria como principal problema. Agora, veja que interessante, qual o principal problema do país? Você vê aí a oscilação, né, que eu acabei de descrever inicialmente, como agora colocando todos esses itens, né, como saúde e pandemia de 41% caiu para 17%, como crescimento econômico de 10% subiu para 23%, desemprego se manteve, basicamente é um apanhado do que havia colocado nos últimos slides. E também aí é importante porque eles colocam alguns outros pontos que não foram abordados antes, por exemplo, educação. 1% subiu para 2% e manteve-se em 2%. Violência manteve-se sempre em 2%. Então veja que esses outros problemas também são pontuados, mas em uma condição muito menor em relação à economia, à saúde, pandemia, desemprego, corrupção e a desigualdade social. Essa, inclusive, que subiu, né? Começou com 7% e chegou a 13%. Seguindo, esse é o ponto talvez mais importante aqui do vídeo, né? Quem você acha que seria o melhor para resolver este problema? Primeiro que eu lamento que eles tenham tirado a violência, porque na última pesquisa de outubro você tinha esse quesito violência e o Lula era quem melhor resolveria a questão, na opinião da maioria das pessoas, para do Bolsonaro ter essa pauta ligada ao combate à violência, o Lula é quem tinha o melhor retrospecto. Então, isso aqui é quem você acha que poderia resolver o problema da economia, quem melhor poderia fazê-lo. O Lula tem 33%, tem 3 vezes mais que o Bolsonaro, né, que tem apenas 11%. Afinal, ele é o atual presidente, então, obviamente, que ele é um dos responsáveis, se não o grande responsável pela situação econômica do país. Então, obviamente, que vai ser um candidato de oposição que vai ser enxergado como alguém que pode resolver o problema. Lula 33%, Bolsonaro 11%, Ciro Gomes aparece com 2%, Sérgio Moro 1%, João Dória Júnior 1%, outros somados 6%, mas é interessante que o Lula aí na economia tem 3 vezes mais que o Bolsonaro. E assim, todos os critérios, vocês podem ver ali embaixo, né? Não sabe, não respondeu. Você tem ali 46, 44, 44, 34, 39. Veja que você tem um número muito grande, né, de pessoas que não sabem responder a questão. Então é importante ver que a gente pode ter um outro nome que consiga pegar essa pauta. O Lula tem 33%, mas pode surgir um nome que desses 46% que não sabe ou que não responderam, pegue 20, 25%. É possível. Então, não são números absolutamente consolidados, inimutáveis. Não é. Saúde pandemia, o Lula é apontado como 27%, como o que saberia resolver melhor esse problema. O Bolsonaro 15%, outros somados 11%, Ciro Gomes 2%, Sérgio Moro nem pontua. E interessante, o João Dória Júnior apenas 1%, né? Interessante que foi ele quem conseguiu trazer inicialmente a vacina para o Brasil, mas também somente 1% das pessoas associam ele a uma capacidade melhor que os outros de melhorar a questão de saúde barra pandemia. Desemprego, aí o Lula tem 32%, mais do que o dobro do Bolsonaro, que aparece com 15%, outros somados 6%, Ciro 3%, Sérgio Moro novamente não pontua e o João Dória Júnior tem 1%. Então veja que no desemprego o Lula também uma ampla vantagem como considerado para as pessoas quem pode resolver a questão do desemprego que assola o Brasil. Já a corrupção é o único ponto em que o Lula não lidera. O Lula tem 24% como uma pessoa que tem a melhor condição de combater a corrupção. O Bolsonaro, incrivelmente, tem 33%, né? Outros 6%. Ciro Gomes, somente 1%. Isso é bem interessante. É o pior desempenho dele junto com questões sociais. Então é interessante que as pessoas não veem o Ciro Gomes como alguém que vai resolver a questão da corrupção. E aí vamos lembrar que é um universo de 100% das pessoas, né? E o Ciro tem ali 6, 8, 10, até 12% de intenção de voto, se for olhar os votos válidos, mas somente 1% acha que ele é o cara para combater a corrupção. Sérgio Moro também somente 1%. Veja só, Sérgio Moro somente 1% das pessoas acreditam que ele é o cara para combater a corrupção, né? E o ex-presidente que ele condenou, 24%. Já o João Dória Júnior, 2%.
Agora veja como essa questão da corrupção, 34% apenas não sabe e não respondeu, né? Então as pessoas têm uma opinião um pouco mais forte quanto à corrupção. Questões sociais é um atropelo, né? Impressionante. Lula 47%. Basicamente, metade dos brasileiros colocam o Lula como a pessoa que sabe melhor resolver o problema das questões sociais. E se você for tirar quem não sabe, não respondeu, é um banho completo, né? Porque o Bolsonaro somente 5%, por questões óbvias, né? Outros somados 8%. Você tem o Ciro Gomes 1, o Sérgio Moro 1 e o João Dória Júnior 0. Então veja como o João Dória Júnior ele é um candidato que parece que as pessoas não estão realmente associando a melhora nas questões sociais. E veja que se você somar o Bolsonaro com os outros, você chega a 13. Ao Ciro e ao Moro, você chega a 15. Então, o Lula, basicamente, ele tem mais do que o triplo dos outros candidatos, todos somados. Então, em questões sociais, o Lula realmente leva uma vantagem muito, muito grande. Seguindo, pensando agora nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia do Brasil? Também é um dado bem interessante. Sobre melhorar. Em agosto, aí pegaram apenas os últimos 3 meses e o atual resultado, 50% acreditava que ia melhorar. Caiu para 44%, caiu para 39%, agora subiu para 42%. E essas pesquisas, é importante destacar que, geralmente, em dezembro e janeiro, as pessoas vivem uma expectativa com a mudança de ano, tem Natal e tem uma expectativa muito grande de melhora. Então a gente ainda está em último mês em que isso não é tão influenciado. Fevereiro também tem carnaval, apesar de que ele vai ser um pouco mais tarde. Mas veja que a gente vive aqui, o último mês que a gente pode fazer uma análise aqui mais, uma pesquisa mais isenta quanto a isso, porque depois, inevitavelmente, tem uma melhora nessa sensação de que as coisas vão melhorar em relação à economia. E também em outros aspectos, né? Mas veja que quase metade da população acredita que a economia vai melhorar. Então, é uma responsabilidade muito grande de quem está no governo. Já quem acredita que vai piorar, começou com 25%, foi subindo até 34%. Já quem acha que vai ficar do mesmo jeito, era 21%, foi para 20%, subiu para 21%, voltou para 20%. Então, basicamente, está estagnado ali na casa dos 20, 21%. E quem não sabe, não respondeu, eram 4, subiu para 5 e manteve-se em 5. Então, veja como é interessante também que ainda existe uma expectativa por parte das pessoas de que nós podemos ter uma melhora na economia do Brasil nos próximos 12 meses. Ou seja, ainda existe algum otimismo que cria uma responsabilidade grande no governante que está hoje na presidência do Brasil. E 34% acredita que vai piorar, então, se melhorar, pode surpreender essas pessoas. Bem, é isso que nós tínhamos nessa primeira parte dessa análise da pesquisa da Quest Consultoria e pesquisa encomendada pela Genial Investimentos. Não perca amanhã, teremos análise já falando mais especificamente sobre os candidatos à presidência da República e alguns dados que são muito, mas muito interessantes. Um abraço e até amanhã.